doutora Angelita Cruz, no quadro Seus Direitos. Tá aí a doutora Angelita, hein? E você já pode mandar pergunta aqui para a doutora Angelita Cruz, 98158-1278, hein? Doutora Angelita vai falar mais uma vez sobre a reforma tributária, que está ameaçando o trabalhador de perder os seus direitos. Entre eles, o Vale Refeição. Há algumas semanas, a doutora Angelita traz alguns pontos da reforma trabalhista e seus impactos na vida do trabalhador, né? Já falamos aqui sobre a questão das comissões, vale-refeição, gratificação ajustada, diárias de viagem, que deixaram de integrar o salário. Teve também a mudança na vida do trabalhador, trazida pela reforma tributária, beneficiando o trabalhador, a tabela do imposto de renda, diminuindo, né, aquela isenção para mais de 6 milhões de trabalhadores. É algo muito complexo, é muita informação, e você que está ouvindo a gente, está nos assistindo aqui através das redes sociais também, em nossa multiplataforma, pare aí 2 minutinhos, pega o seu olerite, tá entendendo? Seu olerite, sua comprovação de renda e faça essa análise e tire a sua dúvida com a doutora Angelita Cruz, exatamente para saber se você será atingido, será prejudicado ou não por essa reforma tributária que a gente vai falar hoje. Doutora Angelita, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, está tudo bem aí, doutora? Muito bom dia, Lincoln, bom dia a todos, tá tudo ótimo, graças a Deus. Doutor, e para o trabalhador, as coisas estão boas ou nem tanto? Nem tanto, Lincoln. O trabalhador, ele recebe com a mão, mas toma com a outra e... O governo, às vezes, dá algum benefício com a mão e tira com a outra, é isso, doutor? É isso. Hoje nós vamos falar de um benefício aí que... Nós falamos do benefício que o trabalhador teve quanto à reforma trabalhista, a respeito da diminuição no imposto de renda, onde que ele pode aumentar o salário. Sim. Aí com isso a gente estava feliz que o trabalhador iria aumentar o salário. A gente fez até as contas aqui, Sim. né? Porque aumentou aquela isenção até R$ 2.500. Isso ia significar em média aí R$ 140 a mais no salário. Mas e aí? Isso o governo deu com uma mão. Tá tirando o que com a outra? Agora ele está tirando, na reforma tributária, a questão do vale-refeição. Vale-refeição, vale-alimentação. O que é isso? Existe um programa do governo que chama PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador. Sim. E as empresas que são desse programa, as empresas que aderiram a esse programa, elas têm uma isenção de 4% no imposto de renda da pessoa jurídica delas. Então isso dá um fomento para as empresas, dá um gás para as empresas de ofertar esse vale alimentação ou vale refeição para o trabalhador. E o trabalhador, por consequente, ele consegue ter uma tranquilidade na refeição dele, na alimentação dele, porque ele está amparado pela empresa. Porém, na reforma trabalhista, o governo está querendo tirar esse incentivo que a empresa tem dos 4% do imposto de renda e, com isso, vai inibir as empresas de ofertarem esse vale. Se não tiver aquele benefício no governo, não tem por que a empresa fazer. Sim, isso. Não tem por que a empresa vai perder. Se a empresa vai perder, o trabalhador vai perder também, doutora. Também vai perder. Aí o trabalhador ganhou na questão do imposto de renda, mas agora está perdendo no vale alimentação ou refeição. Olha, a senhora até fez um levantamento, não é isso, doutora? No Ministério da Economia, cerca de 280 mil empresas oferecem vale alimentação e vale refeição para mais de 22 milhões de trabalhadores. Isso pode atingir toda essa gente, doutora? Pode atingir toda essa gente. E aí, com isso, se as empresas perdem esse incentivo, que aderiram ao PAT, que é o Programa de Alimentação ao Trabalhador, elas vão deixar de ofertar isso porque não vai ser benefício para a empresa. A empresa, ela não tem coração, a empresa, ela tem lucro e prejuízo. Sim. Se ela verifica que ela tem um prejuízo ofertando aquele vale alimentação, refeição sem uma contrapartida do governo, vai ser retirado de alguma forma. E nas próximas convenções coletivas trabalhistas, pode ser que retire isso, porque nas convenções entra entre as partes, empresa e trabalhador,
tem aquela cláusula, o que é benefício para mim e para você, vamos chegar no meio termo. Ali não vai ter meio termo, porque vai ser retirado. No atual cenário, as empresas têm 4% lá de isenção, não é isso? De imposto para oferecer o vale refeição. Vale alimentação barra refeição. Tirou esses 4%, vai pesar para o patrão. Vai pesar para o patrão. E aí o patrão vai refletir exatamente no salário do funcionário. Isso mesmo, isso mesmo. Aí tem o governo que ele deixa de arrecadar com esse benefício que ele dá para a empresa de 4%. Geralmente ele deixa de arrecadar 1 bilhão. Deixou de arrecadar 1 bilhão nesse ano por conta dessa isenção tributária. E aí tem a questão do ano passado, que ele deixou de arrecadar 1 bilhão e 400 milhões. Quer dizer, o governo está vendo aquilo que ele considera como prejuízo. Sim. Doutora, mas o Vale Alimentação e o Vale Refeição, eles não são direitos dos trabalhadores firmados em acordos coletivos? É assim, esse benefício dos 4%, ele é referente às empresas que aderiram ao Programa de Alimentação ao Trabalhador, o PAT, que foi criado em 1976. Sim. Quem aderiu a esse programa tem o direito da isenção de 4% do imposto de renda. Quem não aderiu a esse direito, a empresa pode ou não dar para esse trabalhador esse vale alimentação ou refeição. Ela dando, como nós conversamos na nossa entrevista passada, se ela dá em dinheiro o vale alimentação, aí integra o salário. Se ela não dá em dinheiro, não integra o salário. É aquela questão do salário que hoje não tem mais as comissões, as gratificações, enfim. Que a gente já explicou aqui. Isso. Aí essas empresas que aderiram ao PAT podem perder esse benefício dos 4%. E essas empresas que estão acopladas ao PAT, se elas perdem esse benefício do imposto de renda da empresa delas, elas deixam de querer dar esse incentivo para o trabalhador. Perde a razão, né, doutora? Sim. Perde exatamente a motivação para poder oferecer. Doutora, a empresa, né, trocando em miúdos aqui, a empresa é obrigada a oferecer um vale alimentação ou não? Existe essa obrigatoriedade? Isso para qualquer ramo? Ou é de acordo com cada categoria? Não existe essa obrigatoriedade. O que existe é, para as empresas que têm a convenção coletiva, ela só é obrigada a ofertar o vale alimentação ou refeição se estiver dentro da convenção coletiva. Caso não esteja, a empresa pode ofertar sim ou não. Aí é a opção da empresa. Mas se não tiver em convenção coletiva, não é obrigatório ofertar e não está em lei. Isso funciona também para funcionários públicos, doutora Angelita? Não. É a mesma situação ou não? Não, funcionários públicos, eles têm um regimento próprio. Tem um regimento próprio. Eles não são CLT. E todos praticamente têm, né? O vale alimentação, vale refeição. Sim. Bom, tem dúvida? Manda aqui para a doutora Angelita. O pessoal está mandando pergunta aqui, eu já vou colocar no ar. 981581278. Aproveita que a doutora Angelita está aqui para responder e tirar as dúvidas da gente. Vamos lá. Aparecido do Parque Tanquinho. Vamos ouvi-lo aqui. 981581278. Vai, pergunta para a doutora. Bom dia, doutora Angelita e toda a equipe aí. Me responde uma coisa. Uma dúvida que eu tenho. O funcionário com os salários atrasados, se ele reclama, se ele reivindica esse salário que está atrasado, ele pode ser demitido por justa causa? Quer dizer que, ou seja, o funcionário não pode reclamar? Pode ou não pode, doutora? Pode e deve, e na verdade é ao contrário. Nós já falamos desse tema também. Esse funcionário que está com salários atrasados, na verdade ele pode fazer uma rescisão indireta. É aquela rescisão onde o empregador comete falta grave e a falta de pagamento dos salários é colocado como uma falta grave e esse funcionário pode pedir a rescisão indireta na justiça, inclusive com alguns danos. E isso tem que esperar algum período, doutora? O atraso, se for a longo prazo, médio prazo ou não tem isso? Na verdade, tem sim. Na verdade, o empregador ele tem que pagar o salário os 30 dias trabalhado até o 5º dia útil. Não pagou, já está incorrendo em erro. Se houver alguma justificativa, entre as partes ali podem acordar ou não,
mas 3 meses, 4 meses sem pagamento de salário já dá rescisão indireta. O empregado pede a rescisão em cima do empregador. 8h31. Tem pergunta, tem dúvidas aí? Doutora Angelita Cruz está aqui no quadro Seus Direitos, 981581278. Esse é o WhatsApp. Doutora Angelita falando também sobre o Vale Alimentação e o Vale Refeição, hein? Que estão previstos na maioria dos acordos coletivos. O fim do benefício fiscal às empresas pode prejudicar os trabalhadores. O empregador pode não querer manter essa cláusula no acordo coletivo. Há risco de prejuízo para os trabalhadores se os patrões não quiserem mais conceder o benefício. Já o governo, através da Receita, estima que deixará de arrecadar 1,3 bilhão neste ano com essa isenção fiscal no imposto de renda. Caso a proposta seja aprovada, o relator prevê que o governo arrecadará 1,4 bi em 2022 e 1,5 bi em 23, com os 4% do imposto de renda da pessoa jurídica. Ou seja, toda essa renda aqui, né, ela era, ou é ainda, né, revertida em benefício para o trabalhador. Se o governo tirar isso, quem vai sofrer mais é quem está aqui na ponta, né, doutora? Sim. Quem recebe o salário. Por isso que estou falando, pega o seu olerite aí, dá uma olhadinha, tá? Seu comprovante de renda, de receita, e pergunta aqui para a doutora Angelita, porque você pode estar sendo prejudicado, pode mudar o seu salário sem mesmo você saber, porque estão discutindo lá em cima, né, doutora? Sim, estão discutindo no governo federal esse reajuste aí da reforma trabalhista, que poderá retirar os 4% de incentivo das empresas. Poderia tirar de tantos outros lugares, né? Poderia até tirar do fundão aí que nós estamos discutindo aí. Do 6 no bi, cenário né, doutor? político, do 6 bi. Nossa, se vai somar tirar tudo 1 isso bi. aqui, não dá o valor do fundão. Não dá. Somar os 3, 4 anos que o governo quer retirar aí, dá 3, 4 bi e o fundão com 6 bi. É isso. 8h33, vamos com perguntas aqui, ó. Essa vem de Tirapina. Doutora Angelita Cruz participa conosco, né, aqui no Voz Metropolitana, edição da Rádio Multiplataforma, Rede Fé, e também na Total FM 106.1 e também lá na TV Clube Band na edição do Voz Metropolitana aos finais de semana. Vamos ouvir aqui o José Roberto Angélico, de Itirapina. Olá, bom dia. Aqui Bom é dia. o José Roberto Angélico. O meu problema é o seguinte, há cerca de mais de 20 anos atrás eu sofri um acidente. Um acidente automobilístico vindo de moto. Agora eu não me recordo se eu estava vindo do trabalho ou não. Eu sei que eu sofri um acidente, quebrou o meu fêmur e eu tive um encurtamento de 3 centímetros aproximadamente na perna. Fiz escanografia e uma perna minha bem mais curta que a outra. E com o tempo a minha coluna começou a entortar por causa desse empenamento, uma perna ser mais curta que a outra. E eu não consigo trabalhar mais, porque a minha coluna sofreu alguns danos por causa disso também. Então, além da perna estar mais curta, eu sofri esse dano na coluna, né? Então, eu queria saber, que eu já entrei com afastamento um tempo, consegui ficar afastado, depois cortaram o meu benefício. Então, eu queria saber como que procede. E aí, doutora, o Zé Roberto, ó, tudo começou com um acidente de trânsito. Ele que mora lá em Itirapina, região de São Carlos, doutora. Então, como ele bem disse, ele estava recebendo o benefício do afastamento e esse benefício foi retirado por algum motivo. Provavelmente essa ação já está ajuizada dentro da Previdência, juntamente com o INSS e o seu advogado. Ele vai ter que entrar com um recurso para que possa ser retomado esse benefício. E oriento a procurar o advogado ou então a outro advogado da confiança para que possa entrar com esse recurso e reverter essa situação para que ele possa retomar o benefício que ele estava recebendo. Ô, doutora, mas demora muito esse negócio de recurso aí. Quando fala em recurso, em discussão, rapaz. Hã? Geralmente tem algumas coisas na Previdência que elas têm preferência, dependendo da doença, dependendo da idade, tem preferência. Ou então o advogado ele pode entrar com um mandado de segurança para a retomada rápida do recurso e depois discutir o mérito. Tem pergunta aí para a doutora Angelita? Manda para cá, 981581278. Olha, estão fazendo um acordo aí para cortar o Vale Alimentação, Vale Refeição, hein? Qual que é a sua situação aí? Manda aqui para a doutora Angelita Cruz que ela responde para você, 981581278. Doutora, sobre aquela situação até parecida com o que o nosso ouvinte lá do Quintino trouxe agora, seu Aparecido, ó, o Robson, lá do Jardim República, o Robson Vitor da Costa. Doutora Angelita,
Eu saí de uma empresa faz 3 meses e até hoje falam que vão fazer o meu acerto, o pagamento do meu acerto. E nunca acontece. E aí? O que fazer? Pergunta o nosso Robson Vitor da Costa. E aí que a empresa ela está incorrendo em erro grave, ele tem que procurar um advogado o mais rápido possível. Por quê? Por lei, a empresa tem até 10 dias para pagar a rescisão. Eu fiz a rescisão daquele empregado. 10 dias. Eu tenho 10 dias para pagar toda a rescisão dele, para liberar a guia de FGTS dele e liberar a guia de seguro-desemprego caso ele tenha direito. Se eu não fizer isso, a empresa já está incorrendo em erro grave que pode ser pleiteado na justiça, essa rescisão na justiça, juntamente combinado com seus danos materiais e morais. Ô, doutora, aí no caso já estão testando a paciência do rapaz aqui, né? Com 3 meses, dias. então. 90 dias, né? Se o prazo é de 10 dias. Adão Aparecido de Souza, de Ibaté. Doutora Angelita, eu faço tratamento de leucemia, trabalhava 20 anos em uma empresa e essa empresa me demitiu. Eu quero saber qual o meu direito. Então, com leucemia, não é, doutora? Uma doença grave, Certo. 20 anos de empresa, ele foi demitido, mesmo nesse cenário, né? Mesmo doente, ele acabou, na hora que ele mais precisa, né? Ele foi demitido. Qual direito ele quer saber, doutora, que ele tem? Lincoln, infelizmente, hoje, na nossa lei trabalhista, ela não tem uma estabilidade para pessoas que sofrem da doença grave, que é o câncer. Não tem essa estabilidade. Se ela foi mandada embora por outras questões, não tem a estabilidade. Agora, se ela foi mandada embora pela questão do tratamento dela, isso não pode, porque aí sim configura a questão de tá mandando a pessoa embora por uma condição que ela tá de saúde, isso não pode, isso é proibido por lei. Agora, a estabilidade para quem é acometido de doença grave, ela não tem no nosso ordenamento jurídico. Não mas para nenhuma doença, doutora? Onde que está a estabilidade? Para mulher, somente para gravidez? Somente para gravidez. A estabilidade, ela é um rol, ela é taxativo, aonde que doenças graves não entra. Tanto é que quando você é acometido de alguma doença grave, você é afastado e aí entra o seu direito do INSS. Aí sim, você, por ser afastado pelaquela doença, você tem direito à previdência, a socorrer à previdência. Agora, estabilidade no trabalho, não tem. Não tem. Mais perguntas, 98158-1278. Essa vem de Ejane Dias, Avelino Palma. Vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia, Lincoln Fernandes. Bom dia. Deixa eu perguntar para a doutora aí. Pergunta aí. Dos direitos a respeito de... eu fui fazer o pedido do auxílio emergencial e deu problema no meu CPF. Até então não era o CPF. Eu descobri em 2002 que uma empresa havia me registrado, só que não deu baixa na minha carteira. Quais são os procedimentos e quais os direitos que eu tenho? Uai, ficou empregado eternamente? E aí, doutora? Nossa, e aí que são 2002, quase um problemão, 20 hein? anos, quase 20 anos. Exatamente. Interessante que outras empresas que o registraram não perceberam isso, né? Ele tem direito de entrar na justiça, requerer os danos, porque ele deixou de receber o auxílio dele por conta deste problema da empresa antiga, que não deu baixa na carteira dele. Então ele pode entrar com os danos, ou seja, o valor... Se não deu baixa, ele em tese está empregado até hoje lá, doutora? Em tese, documentalmente, sim. Porém, ele não terá direito à rescisão a essas questões porque não foi efetuado a prestação de serviço. É um gesto administrativo, né? Somente, né? Isso, mas que gera dano, sim, para esse funcionário que ele pode requerer na justiça. Talvez a empresa nem exista mais, né? Não dá para assegurar aqui. Doutora, Felipe dos Santos Reis, Alexandre Balbo. Doutora Angelita, meu salário no Olerite é de R$ 1.880. Trabalho na área de transporte de cargas. Não está definido ainda, mas me parece que vai ter um aumento de 7%. Meu salário passaria para R$ 2.000. Eu tenho direito à isenção do imposto de renda? Pergunta o Felipe dos Santos do Alexandre Balbo.
Sim, sim. Nós conversamos o programa passado a respeito disso. Ele vai ter, sim, direito à isenção Até do imposto de renda. 2.500, né, doutora? Para Até fazer a 2.500. conta redondinha? Isso, então ele tem direito à isenção. Ele vai ter direito à isenção. Ele vai ganhar os 2.000 inteiros aí, então, né? Inteiros. Com essa reforma aí. Vamos lá com mais perguntas aqui. 981581278, essa vem de Sertãozinho, o José Baltazar Balduino. Fala aí, ô José. Bom dia, Lincoln. Bom Eu dia. tenho uma dúvida para tirar quanto à categoria de vigilante que trabalha 12 por 36. Como que fica as gratificações em feriados e domingos? E aí, doutor? Porque vigilante não pode cochilar, né? Literalmente. Feriado, domingo, de madrugada tem que trabalhar. Como é que fica, doutor, essa situação? Olha só, na jornada 12 por 36, em casos de feriados ou hora extra, a empresa ela vai ter que pagar em dobro o período que a pessoa trabalhar. Então, se a hora trabalhada do empregado vale R$10, por exemplo, no feriado, deverá ser paga no mínimo R$20. R$20. Tá então certo, vai ser pago em dobro. Agora, 8h42. Vamos ver quem mais aqui. Jair Davi dos Reis, Alexandre Balbo, Ribeirão Doutora Preto. Angelita, bom dia. Bom dia, Jair. Domingo. Bom dia, Lincoln. O domingo tá longe aí. Bom dia, Jair. Eu estava vendo a reportagem. Eu só queria tirar uma dúvida. A empresa que desconta em folha no Lerite o fundo de garantia, mas ele não faz o depósito, isso é certo? Então desconta o fundo de garantia, Vai não lá, é isso? desconta os 8%. No Olerite está mostrando que está depositado. Aí lá no banco não tem ninguém. Como é que fica essa situação, doutora? Na hora de pagar tem que estar lá o dinheiro, não é? Então, e ele pergunta se é certo. Não é certo. É super errado pela empresa. A empresa que não deposita corretamente o FGTS da pessoa, ela está sujeita a multas. Inclusive, ele Mas o trabalhador tem como ver lá se está depositando ou não? Ele tem como ver qual que é o saldo do FGTS? Existe um aplicativo que muitos trabalhadores já têm no seu celular que já verifica. Inclusive, quando puxa o extrato, já dá para ver se o FGTS foi depositado em atraso ou não. A empresa não tem problema depositar em atraso, porque ela vai pagar as multas e as correções, mas tem que estar depositado. Ela retira ali do funcionário para repassar para o FGTS. Então, ela tem que depositar, porque senão ela está incorrendo em erro grave, tem multa e o funcionário pode pedir a rescisão indireta também. Ela pode depositar até atrasado, mas tem que depositar. Qual que é a porcentagem, doutora, que 8%. 8% do salário, 8%, né? Isso. Então, né, certamente o que está acontecendo com ele aqui, estão usando esse recurso para outra coisa. Sim, para outra finalidade não seja a finalidade correta, né? Do FGTS, né? Que é um direito sagrado do trabalhador. Doutora, tem mais pergunta aqui. Rafael do Parque São Sebastião. Diga lá, Rafael, vamos ouvi-lo aqui. Doutora, bom dia. Bom dia. O namorado da minha mãe trabalhava numa empresa registrada certinho. Ele começou a passar mal e começou a fazer uns exames. E durante esses exames, a empresa demitiu ele. Porém, ao acabar os exames tudo, foi diagnosticado com câncer. Ele tem algum direito? A empresa não podia ter mandado embora? A mesma situação. Obrigado, bom dia. Obrigado, Rafael do Parque São Sebastião. A mesma situação do rapaz lá de Ibaté, doutora. E aí? Sim. O que acontece? Como eu acabei de falar, doenças graves como câncer não têm estabilidade dentro da norma jurídica trabalhista. E ele foi mandado embora que ele estava fazendo alguns exames para verificar o que tinha ocorrido. Geralmente, quando o trabalhador falta, ele tem que apresentar um atestado justificando aquela falta para que não possa ser descontado o dia dele ali no mês de trabalho dele. Para saber o que ocorreu, ele tem que nos dar maiores informações. Por exemplo, ele apresentou o atestado, a empresa não aceitou e mandou embora. Já está incorrendo em erro a empresa ali, porque não que ela seja obrigada a aceitar o atestado, mas o atestado é uma justificativa na qual não pode ser descontado. Existe um rol também na lei que pode ser descontado, mas alguns atestados não podem, no caso dele de exame. E no caso de doença grave, a doutora já explicou aqui, a lei não tem coração, né? Não tá previsto nada, isso aí não tem, de né, doutora? Estabilidade, não. A estabilidade não existe
mesmo que seja uma doença muito grave. No caso, como ele está empregado, descobriu o câncer, ele vai começar um tratamento. Isso pode ser que nos primeiros 15 dias a empresa pague os dias faltantes dele por conta desse tratamento e ele justificando através do atestado. E os demais períodos ele vai começar a receber pelo INSS. É essa assistência que dá para o empregador que está cometido de uma doença e que está fazendo tratamento. Olha, a Márcia Moraes, ela está perguntando aqui, doutora Angelita, o Vale Alimentação entra na soma para o imposto de renda? O Vale Alimentação, doutora? Para o imposto de renda da pessoa jurídica ou da pessoa física? O Vale Alimentação da pessoa física, ele tem uma certa isenção no imposto de renda dela, quando ela for declarar. Agora, da pessoa jurídica, é aquilo que nós já falamos a respeito do PAT. Se a empresa que ela trabalha está aderida ao programa do governo de alimentação, a empresa tem essa isenção que é os 4%. Bom, o Gilberto Provenciano, ele está escrevendo aqui, Lincoln, doutora Angelita, só não podemos esquecer que o subsídio para a alimentação foi composto para segurar os gatilhos salariais, né, com o corte constitucional. É constitucional. Os valores terão que ser incorporados aos salários. E ele, uma vez dado, não pode mais ser cortado dos benefícios. Independentemente da convenção coletiva, a empresa não poderia cortar o benefício se não incorporar ao salário. É assim ou está mudando, doutora? Com a reforma trabalhista, aquilo que não foi incorporado ao salário não vai ser incorporado mais. O que ele quer dizer é que houve um recorte ali entre 2017, com a reforma trabalhista, e anterior à reforma trabalhista. A anterior à reforma trabalhista, a copla incorpora ao salário. Incorpora o salário. Você tem dúvida sobre Vale Alimentação, inclusive? Manda mensagem aqui para a doutora Angelita Cruz, que ela vai responder para você. WhatsApp 98158-1278. Você de Ribeirão, de qualquer lugar da nossa região. 98158-1278. Pode segui-la no Instagram também. Não é isso, doutora Angelita? Isso mesmo. Meu Instagram é Angelita P. Cruz, _ADV. Angelita P. Cruz, _ADV. Doutora, obrigado mais uma vez e até semana que vem. Eu que agradeço, Lincoln, agradeço a pergunta de todos, estou à disposição, muito obrigada, um grande abraço. Nós é que agradecemos. Roda a vinheta da doutora Angelita Cruz, aqui no Voz Metropolitana, sempre com o quadro Os Seus Direitos. Valeu, doutora Angelita Cruz. Agora faltam 11 minutos para as 9 horas da manhã. Vamos tentar acionar o Décio Rodrigues. Ô, Nando, nos chegou a informação de que os